de agradecer ao pastor aí pela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado nesses últimos dias, amém? E a pregação de hoje tem como título Louvor no Vale. E o tema está lá no Salmos, capítulo 23, versículo 4. Louvor no Vale. Salmos 23, 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ler novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Feche sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Se achegue com o Senhor, mais um pouquinho. Fala com Ele. Fala que você quer ouvir a voz dEle. Fala que você abre o seu coração para Ele aqui nessa noite. Fala que você deseja mais dEle. Que você é grato por tudo que Ele fez por você em 2022, e que você quer a presença dEle no ano que vem, que você quer continuar com Ele. Senhor, nós estamos aqui, Pai, dependentes de Ti. Nós estamos aqui, Pai, na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo impedimento, que toda barreira caia por terra neste instante. Pai, eu quero falar aquilo que é do Senhor, Pai, eu não quero falar e acrescentar nada de mim, e para isso, Pai, eu peço para que os Teus anjos venham sobre este lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Se houver alguma coisa que não provém do Senhor, que caia por terra agora, neste momento, e que só haja lugar para o Senhor, para a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse instante o mover do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre a vida das pessoas que aqui estão, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que em nome de Jesus, Pai, todos tenham suas vidas transformadas, possam sair daqui diferente da forma que chegaram, Pai. Em nome de Jesus, eu não tenho nada a acrescentar, mas o Senhor é aquele que tem, mas o Senhor é aquele que é, o Senhor é aquele que não mudou, que nem vai mudar. Vão passar gerações, mas o Senhor vai permanecer o mesmo, a Tua palavra é a mesma. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o Senhor neste lugar. Que venha o Teu reino, que venha a Tua presença, que venha a Tua glória sobre este lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Olha só, a gente acabou de ler o Salmos 23, versículo 4, um salmo muito famoso, né? Muitas pessoas tem esse salmo dentro de casa, aberto na Bíblia, né? Locais, estabelecimentos também tem, né? Lojas, pontos de comércio, empresas, enfim. E esse salmo tão conhecido, ele começa como um salmo de Davi, dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E aí ele segue que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente
que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só, aqui tem vários pontos chaves aqui da vida de Davi, daquilo que ele estava vivenciando. Eu só queria dizer para você que nesse momento eu não sei como você está, mas eu vou convidar você a se colocar na visão de Deus e observar ao seu redor, como Deus vê você hoje, como Deus te enxerga neste lugar hoje, como Deus te vê aqui, agora, neste instante. Dá uma olhadinha ao redor, as pessoas te veem, mas Deus te vê diferente, tá? Quando a gente fala aqui, ó, Davi, ele tinha certeza que nada ia faltar para ele, ele sabia que em Deus ele tinha paz, que Deus fazia ele descansar, mesmo com todas as dificuldades que ele poderia estar passando. Ele sabia que o amor de Deus, ele refrigera a alma, e ele sabia que o Senhor preparava para ele vitórias perante os inimigos, e ele sabia que a casa do Senhor era o melhor lugar para se estar, e ele sabia que quando a cabeça dele foi ungida com óleo, o cálice transbordou. Isso quer dizer o quê? Quando ele estava debaixo da presença de Deus, tudo se fazia novo. E essa noite, eu queria te dizer uma coisa. Muitas vezes, a gente vai estar como esse versículo 4, andando pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes a gente nem vai saber. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus te salvou e você nem ficou sabendo? E quantas vezes você, depois que aconteceu, você pensou, nossa, se eu tivesse há 1 segundo atrás, eu teria ido embora. Eu queria dizer para vocês que esse vale vai ser a nossa pregação de hoje. A gente vai ver vários exemplos e as situações que fazem a gente acreditar que o vale antecede alguma coisa. E vocês vão perceber que em todas as situações Deus está com a gente. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado aí, antes de começarmos aqui a nossa viagem pelos vales, né? Olhe para ele, pergunta para ele, está firme aí, irmão? Não dorme não, fala para ele, não dorme. Não dorme, não dorme, hein? Fica acordado. Olha só, a gente vai começar pelos vales, nós vamos fazer uma viagem, beleza? Vamos viajar nos vales aqui? Primeira coisa, a gente vai ver vários exemplos de perseverança. Vou pegar o melhor exemplo para começar, Jesus, certo? Jesus, todos nós sabemos a história, Filho de Deus, certo? Veio ao mundo através de uma mulher, Maria, correto? E Jesus, ele era um escolhido desde o seu ventre, e ele permanece assim, amém? Só que teve uma situação que antes mesmo dela acontecer, Jesus foi orar, e aí ele orou, e ele fala com os discípulos que vocês não quiseram ficar orando comigo nem por 1 hora, não conseguem ficar comigo orando nem por 1 hora. E a situação que eu queria te falar, a primeira delas, é a crucificação. O que antecedeu a crucificação, todos nós sabemos. Jesus pregou, fez milagres, maravilhas, mas algumas pessoas não gostaram disso, concorda? E tem muitas pessoas que não vão gostar daquilo que você está fazendo, principalmente se estiver fazendo para Deus. Mas, preste atenção, Jesus tinha um propósito, e ele cumpriu o seu propósito. A palavra diz que, nos 4 evangelhos, tá?
em Lucas 23, do 26 até o 56, Mateus 27, do 32 até o 44, em Marcos 15, do 21 até o 32, e em João 19, do 17 até o 27, fala que Jesus se entrega ali naquele momento ao seu propósito. Qual que era o propósito? A crucificação. E como que foi esse vale? Como foi esse vale que ele passou? Se você pegar para ler nos 4 evangelhos, foi fácil ou difícil? Ele teve que colocar aquele pedaço da cruz nas costas, não foi? Depois de ter sido açoitado, de zombarem dele, não foi? Não foi isso? E a palavra não diz que cuspiram nele, que fizeram umas piadinhas dizendo que ele era rei dos judeus, não sei o quê, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele, não foi? E que ele foi pregado ali no madeiro, prego de verdade, martelaram aí uns pregos nas mãos, nos pés, e ele ficou ali até o momento da sua morte. E algumas pessoas que estavam ali presenciaram que o dia se fez trevas, né? E a palavra diz que o véu do templo se rasgou, e a palavra diz que no terceiro dia, quando foram até o sepulcro, a pedra estava removida, Jesus não estava mais ali. E aí alguns pensaram que tinham roubado o corpo dele, alguns acharam que estavam fantasiando algo, mas a palavra diz que no caminho de Emaús depois, ele foi visto por alguns homens, depois de ter sido visto ali por Maria Madalena e alguns outros no túmulo, e fala que depois os seus discípulos o viram, e ele ficou ali ainda vários dias. O que aconteceu? Ele passou pelo vale, repita comigo, vale, significou a preparação para a vitória. Ele passou pelo vale para chegar até a vitória. Vocês estão entendendo onde nós estamos falando? Eu não sei qual vale você está passando, mas ele vai passar. Se você ficar firme. Nosso primeiro exemplo já foi o melhor. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Os discípulos viram as mãos dele estavam furadas. Tomé teve que colocar a mão lá para acreditar que era Jesus mesmo, mas ele viu que era Jesus. E aí, eu queria te dizer que a crucificação está sendo contada e narrada aqui em 4 evangelhos por pessoas diferentes. Isso aconteceu de verdade. A ressurreição de Jesus, ela é narrada nos 4 evangelhos. Quer dizer o quê? Que aconteceu de verdade. A Bíblia é verdade. Olha só, aquele tempo era difícil ter as coisas escritas, não era? Não era difícil ter registro assim? Pensa comigo. Por que as pessoas iriam querer registrar a história de Jesus, se não fosse para registrar a história daquele que é o Rei dos Reis? São 4 pessoas narrando, direcionadas pelo Espírito Santo, em tempos diferentes. E depois continua, o Paulo mesmo, tantas vezes pregando, ele foi alcançado aí por Jesus, um tempo depois. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus continua alcançando pessoas. Queria te dizer uma coisa, que Jesus ainda teve alguns outros momentos que a gente pode considerar vale.
lá no deserto. Lá que a gente vê a situação em Lucas 4, versículo 1 até o 13, ou Mateus 4, versículos 1 até o 11, não precisa colocar. O que aconteceu? A palavra diz que Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado ao deserto. E ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Não foi? Em consagração. E aí, Satanás, o diabo, aparece para ele e tenta, de várias formas, tirar Jesus do propósito. E aí, o que aconteceu? Ele consegue tirar Jesus do propósito? Não. Passam-se os 40 dias e Jesus, então, inicia o seu ministério. Olha que mistério que é esse. O vale, significado ali no deserto, antecedeu o propósito do ministério. Eu não sei o que você tem passado, mas você tem que passar. Às vezes a tua bênção está um pouquinho mais na frente. Amém? E aí a gente não caminha um pouco mais, não esforça um pouco mais, não quer se esforçar para chegar até ali. Preste atenção. Vamos voltar lá em Gênesis. Falar um pouquinho de José. Todo mundo conhece a história de José e seus irmãos, né? José tinha ali as visões, os irmãos ficaram com inveja. E aí, José, lá em Gênesis 37, ele sofre um atentado. Os irmãos jogam ele num buraco, só não mataram por causa do pai, mas jogam no buraco e inventam para o pai que José morreu. E José então é vendido como escravo. Ali, José começa a vivenciar o seu propósito. Foi fácil para ele? Cara, ele estava sendo tratado como escravo. Ele foi morar ali, né, na casa de Potifar. A gente conhece a história, a mulher de Potifar ali inventa algo, ele vai parar na prisão. Ele fica na prisão ali algum tempo, e ali ele vai, né, interpretar sonhos, até que ele chega até um posto que Deus o coloca, o direciona. Mas qual que foi a trajetória dele? Teve que passar por onde? No vale. O vale da sombra da morte. Ele foi jogado no buraco para morrer. Só que aí não acabou. Todas as vezes que você estiver achando que é o fim, mas se você está vivo é porque não acabou. É que é para continuar, é permanecer, é esforçar um pouco mais. E a palavra diz que depois os seus irmãos vão até ele junto com o seu pai e tem que reconhecer que aqueles sonhos eram verdade, que Deus era na vida de José. Amém? Vamos pegar um outro exemplo aqui, Davi. A gente acabou de ler o salmo dele. Gente, primeiro exemplo de Davi, né, que a gente vê o ministério dele passando uma prova aí, mas foi por fé, né, ousadia, foi contra Golias, não foi? Como é que foi ali a parte de Davi e Golias? Quem ganhou? Foi Davi ou Golias? Como que foi? Vocês lembram que estava todo mundo insultando o gigante, ou o gigante estava insultando todo mundo? Ah, certo. E aí o gigante estava insultando todo mundo. Dá uma cutucada no irmão aí, fala para ele. O gigante está te insultando, meu irmão.
O gigante está te insultando, ó, falando que você não é nada. Mas o que Davi fez? Ele falou, quem que é esse aí, incircunciso? E aí ele vai para enfrentar o gigante, ele pequeno, vai pôr a armadura de Saul, a armadura não serve, e aí ele vai enfrentar o gigante, que jeito? Normal. Fala para o irmão, vai normal, irmão. Não precisa ficar achando que tem que pôr armadura, não, vai normal, Deus está com você, cara. E aí, Davi, a palavra conta que ele mirou com a sua funda, a pedra, acertou a cabeça do gigante, e depois ele levou a cabeça do gigante até Saul. E aí, Deus honrou ele? Foi facinho? Foi facinho para ele? Mas ele teve que ter o quê? Só que aí que começou o deserto dele, vocês acreditam? Vocês acreditam que o ministério de Davi, aquela unção que ele recebeu ali de Samuel, que ele foi ungido quando era menor, lá na casa do seu pai, que ele ia ser o rei, não era isso? E aí começa o ministério de Davi, olha que interessante que é. Ele vai lá e faz o que ninguém conseguiria fazer. E aí começa o quê? A ser perseguido. Saul queria matar ele. Sabe por quê? Inveja, de novo. Sabe por quê? Porque eles falavam que Davi era melhor que Saul. E aí o rei Saul começa a perseguir Davi, começa a querer matar Davi, e persegue. Se pegar lá 1 Samuel, se pegar o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, você vai ver que Davi está correndo, Saul está correndo atrás dele, e ele tem ali por várias oportunidades de matar Saul. Saul fica vulnerável, mas só que Davi fala, eu não posso fazer isso com o ungido de Deus. E aí, Davi continua ali, até sabe o que acontece? Vocês sabiam que Saul suicidou? Vocês sabiam disso ou não? Já leram isso? Ele pulou na espada dele. Olha só que interessante, o cara estava perseguindo o ungido de Deus, ele era um ungido de Deus antes, não era? E ele estava perseguindo o ungido de Deus, e aí acontecem umas coisas lá, e ele suicidou, cara. Fala para o irmão que está aí do seu lado, não perca a visão de Deus. Saul perdeu a visão. E olha só que interessante, meus irmãos. Vocês acham que Davi, depois que Saul morreu, Davi já foi ungido rei assim, ó? Vocês acham que foi automático? Pega lá agora esse segundo livro de Samuel e lê lá. Olha lá o comecinho, o que acontece? Davi foi ungido rei de Judá, mas não foi ungido rei de Israel. Ele ainda teve que batalhar até chegar aonde que Deus queria colocá-lo. As coisas na nossa vida, a gente tem que entender que muitas das vezes o vale está nos ensinando, e o Senhor nunca vai nos desamparar, seja no vale, seja na bonança, o Senhor é o mesmo. Amém? Davi teve que passar por tudo isso. Depois você pega aí e dá uma olhadinha. Ele só vai ser ungido rei de Israel e Judá lá para frente. Teve uma resistência ali. 7 anos depois,
conforme o pastor está colocando aqui. Olha só, queria te lembrar mais uma situação. Foi bonita a parte que abriu o Mar Vermelho. Foi chique? Bonito, né? Pensou o mar abrindo, o povo passando lá, ó. Os egípcios atrás ali. Moisés direcionando o povo, passando no mar, o mar aberto. O que vocês acham? O povo, para ter que passar pelo mar, como que eles estavam? Fala para mim como que o povo estava. Tinha saída para cá? Estava tudo fechado. Tinha como sair para cá? Tinha como voltar? Qual que é a única passagem que eles tinham? Ou ia passar no mar, ou já era. O que isso nos ensina? Meu irmão, ele estava no fim do túnel. Ele estava ali, ou não tinha como sair para cá, nem como voltar. Eles só tinham chance de seguir. E aí Deus abriu o mar para eles. Olha que bênção! Deus abriu o mar para eles, e eles viram o sobrenatural de Deus, e eles passaram aquele mar aberto, e os egípcios correndo atrás do povo de Deus, e a palavra diz que quando o povo de Deus terminou de passar, o mar se fechou, e os egípcios, e os carros dos egípcios, ó, já era. Fácil ou difícil? Só tinha aquela passagem, meu irmão, não tinha outra. O que isso nos ensina? Gente, o povo de Deus foi vencedor porque eles enfrentaram o vale, enfrentaram a situação, acreditaram no sobrenatural. Amém? Gente, é muito legal. Hoje eu estava estudando bastante da Bíblia, hoje deu um tempinho. Pega lá em Josué. Josué estava lá com Moisés antes, hein? Ele viu o Mar Vermelho abrindo também, né? E aí, passou o tempo. Chegou na hora do ministério do Josué. Vocês acreditam que Josué teve que abrir o Rio Jordão? Por quê? Porque chegou numa situação que não tinha outro jeito. Gente, Deus é o mesmo. Deus honrou Moisés, Deus honrou a Josué, Deus honra você. Ele abre o mar se for preciso, meu irmão. Ele abre o rio, Ele abre a passagem, Ele abre o serviço onde não tem, Ele abre a porta onde não tem, você recebe a provisão de onde não tem, mas Deus não te deixa desamparado. Aleluia! Deus é bom. Adore ao Senhor aí por um instante. Aleluia! Aleluia! Romanos 8:14. Está na hora de passar por esse vale aí, meu irmão. Pergunta para o irmão aí. E aí, irmão, tá firme ainda? Começo da pregação estava firme, hein? Agora eu estou chamando aí, ó. Tá firme? Vamos passar ou não vamos? Romanos 8:14. Tá escutando ou não? Tá ligado? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, guiados na direção. Quem está sendo direcionado pelo Espírito aqui?
Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você acredita nisso aí? Você acredita que você é filho de Deus? Se você acredita é porque o Espírito está testificando com o Espírito, ou seja, o Espírito Santo fala com o teu Espírito que nós somos filhos dele, aleluia. E se nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a diferença. Onde estamos indo? Para onde estamos sendo direcionados? Os propósitos têm que estar alinhados com o Pai. A gente tem que estar alinhado com o Pai. Segue o versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O vale não vai te matar, meu irmão. E em último caso, se você morrer no vale, a glória lá em cima vai ser uma bênção. Porque você está com Ele. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação fica sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é muito profundo, isso é muito profundo, se liga aí, meu irmão. O Espírito ajuda as nossas necessidades, as nossas fraquezas. O Espírito, porque Ele nos ajuda, e o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e que é segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas, diga comigo, todas, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu propósito. Não é o propósito? Olha só, se você está vivendo o vale, presta atenção, mas você está no propósito, amém? Todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque você foi chamado por Deus, pelo seu propósito, ou seja, pelo seu decreto, nessa tradução. Sabe o que é um decreto? Se o presidente decretar, está valendo. O que isso quer dizer? Que Deus decretou a tua vitória. Deus decretou a contribuição do Espírito para você, para mim, para todos aqueles que acreditam nele. Presta atenção numa coisa. Jesus é o nosso exemplo maior. Como a gente já disse, tem umas falas dele que são muito legais. Lá em João 14, do 1 ao 3, vamos ler comigo. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, é Jesus falando, e olha que legal. Não se engane, não turbe o vosso coração, quer dizer, não se engane. Fala para o irmão aí, não seja enganado. Acredita. Jesus prepara morada para você. Jesus prepara morada para nós. Ele falou que na casa do Pai tem muitas moradas. Quer morar numa kitnet? Aí, ó. Quer morar na kitnet lá no céu? Teve um dia que a gente estava conversando, né, Joel? Você falou, mesmo se for no colchãozinho, você quer ir, né? Não importa. Se for para dormir do lado de fora... Subiu, já está bom. Jesus garante que na casa do Pai há muitas moradas. E Ele falou que vai nos levar para lá. Então, meus irmãos, o vale vai passar, a tribulação vai passar. E aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, vai ver a vitória. Sabe qual que é o maior exemplo de passar pelo vale? A salvação, cara. A salvação é até o final. Você tem que ficar firme até o final. Até o final, meu irmão. Repita comigo, até o final. Até a última gota. Até a última palavra. Até o final. E aí, meus irmãos, a gente várias vezes, a gente sabe que depois da tempestade vem a bonança, não é verdade? Se você pegar comigo lá em Mateus capítulo 10, eu estou quase terminando, meus irmãos. Nossa, eu estou falando pra caramba. Aleluia! Vai ter oração ainda, hein? Quem está animado aí? Aleluia! Vai comigo lá, vou encurtar o que eu ia falar aqui. Ó, vai lá no 38. Segura na cadeira. Segura aí, ó, vai ser forte. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não sou eu que estou falando, não, cara. Está aqui, está escrito aqui, ó. Sabe aquele... Ah, não, bobagem isso, sou muito novo. Fazer isso não. Cara, se você não pegar a tua cruz e não seguir a Jesus... A gente não é digno dele. A partir do momento que a palavra é revelada a nós, nós temos a opção. Preste atenção. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Profundo, não é? Você acha que você está perdendo tempo aqui? Você acha que você está perdendo tempo fazendo isso aí? Ah, mas vocês são tão novos, para curtir a vida. A palavra está escrita aqui. Escolha Deus, escolha a palavra de Deus. Eu gostei muito, versículo 40, isso é muito importante para a igreja. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo,
receberá galardão de um justo. E aí, o que isso quer dizer? Honra. Preste bastante atenção. Você pode não ser um profeta, mas se você recebe um profeta na sua casa, na igreja, com a qualidade que ele merece de profeta, você recebe o galardão igualzinho dele. Forte, né? E quem recebe o justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Ou seja, se você cuida daquele que faz a obra do Senhor, você receberá o mesmo galardão que ele. E aí, gente, será que a gente tem falhado em algum ponto? Será que a gente precisa melhorar alguma coisa? E qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em meu nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Se você puder, oferte sempre. Se você puder, todo culto, faça a sua oferta. Todo culto, estou apertado, faz a sua oferta. Não é para tirar, ninguém está falando para você tirar do seu sustento. Se Deus colocar isso para você, amém. Mas recebe a igreja como ela precisa ser honrada, para que a igreja, nós, sejamos honrados. Olhe para os lados, há tantas coisas por fazer. Olhe aí, olhe na parede, para o teto. Olhe tudo. E faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Se Deus te abençoar, meu irmão, amém. Mas a gente precisa viver o evangelho de verdade. E olha só, essa parte do vale, quem já passou pelo vale, sabe como é. É só um tempo. Repita comigo, é só um tempo. Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Está falando do Senhor, tá? Não vamos ler inteiro porque o tempo já era. Mas aqui fala, o choro pode durar, não é que ele vai durar, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe de quem que é esse salmo? Davi. E aí? Tinha vivência para falar isso? Vamos viver também? Vamos viver o nosso tempo, nossos propósitos, contar as nossas experiências. Vamos lá, gente. E aí, o que vocês acham? Bora! Vamos vivenciar Jesus. Vamos passar pelo vale. Vamos passar pelas situações. E Deus vai honrar. Deus, Ele não deixa de honrar você. Deus, Ele não deixa de fortalecer você. Se coloque de pé. Pode pôr o louvor. Eu não sei como você está hoje, mas eu queria orar junto com você. Que em nome de Jesus, você seja fortalecido. Em nome de Jesus,
você acredite que Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos propósitos, da unção dele sobre a sua vida, da igreja. Se você quiser, pode vir aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. E o sentido da oração vai ser para fortalecimento. Em nome de Jesus, venha aqui à frente, feche seus olhos, nós vamos adorar por um instante. E depois nós vamos estar orando. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Amém, pessoal? Pode aumentar mais, meu. Se a escuridão quiser me abraçar, Feche seus olhos. e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Lembrarei, Senhor. Me lembrarei. Nós vamos lembrar dele nessa noite. Que a paz é uma promessa, A paz é uma promessa. e você não vai mentir. Deus nunca mente. Seguro estou aqui, Seguro estamos me nele. lembrarei. Se lembre dele. Se lembre dele nessa noite. Me lembrarei. Se lembre dos propósitos dele para você. Se lembre daquilo que ele já falou com você. Quando o mar tentar me encobrir e parecer Se achegue a que ele. eu vou afundar, me lembrarei. Feche seus olhos. Eu me lembrarei. Me lembrarei. Se lembre dele. Se lembre dele. Se achegue a ele. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Nós nos lembraremos dele. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Oh, aleluia! Seguro estou aqui, me lembrarei. Oh, Me lembrarei. nós nos lembraremos dele. Que a paz é uma promessa. Se achegue, se achegue, se achegue. Você Ele acrescenta paz a você, Ele acrescenta vida a você, Ele acrescenta saúde a você, Ele acrescenta força a você. aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Aleluia! Me lembrarei. Se lembre, se lembre, se lembre, se lembre nessa noite de tudo que Ele já falou para você, de tudo que Ele promete para você. Ele é fiel. Você tem um nome que acalma Uma tempestade. Você tem um nome. que ilumina a escuridão. Você tem esse nome. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. O nome de Jesus. Comece a clamar por esse nome. Você tem um nome. Que acalma a tempestade. Você tem. Você tem
Você tem um nome. Ele ilumina a escuridão. Você tem. Ele acaba com o medo. O seu nome é Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré. Ele está vivo. Você tem esse nome. Você tem um nome. Você tem esse nome. Seu nome é Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Senhor, nós queremos clamar agora por todos que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai, começa a derramar o teu poder, a tua unção. Em nome de Jesus, começa a encher a vida dele, a vida dela, agora, em nome de Jesus. O Senhor tem propósitos, o Senhor tem sonhos. Nós sabemos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcança os desviados. Alcança aqueles que não têm mais força para estar aqui. Alcança, Pai, aqueles que estão tristes, magoados. Mas que em nome de Jesus agora seja fortalecido por Ele. Seja cheio dEle. Seja cheio do amor dEle. Seja cheia do amor dEle. Em nome de Jesus agora, receba. Receba do amor dEle. Receba do amor dEle. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu queria chamar os obreiros aqui na frente.